Eu agora estou completando 31 anos de perícia, né? Eu venho da universidade, né? Eu sou oriundo da academia, passei muitos anos na Unicamp, ainda sou ligado à Unicamp, embora tenha pessoas que acham que eu não sou, mas sou, continuo sendo professor da Unicamp. Trabalhei muitos anos dentro da Unicamp no departamento de medicina legal. Lá dentro tinha um departamento acadêmico de medicina legal, fui chefe do departamento de medicina legal e onde eu tive assim a oportunidade de me defrontar com muitos casos, porque a demanda era imensa, né? A gente recebia um número absurdo de casos para analisar. Isso me proporcionou assim ter bastante experiência com vários tipos de casos. Né? Eu tenho pós-graduação, mestrado em linguística e doutorado em ciências. E essa experiência no Departamento de Medicina Legal me abriu assim, um leque de possibilidade de trabalhar com vários tipos de casos. Embora, por exemplo, eu não seja médico, mas eu trabalhei com equipes de médicos junto e até hoje aqui no nosso laboratório a gente tem parcerias com médicos, a gente nunca trabalha sozinho, sempre em equipe. E nesses 31 anos, quantos milhares de casos eu fiz, nunca contei, mas muita coisa e muita coisa que envolvendo balística, envolvendo disparos, balística interna, balística externa. A gente com o tempo vai aprendendo, a experiência é o melhor professor, né? Teoria é bom, mas a prática é que ensina realmente o que acontece. Casos, então, como esse do Ageu e do Daniel, o senhor já pegou, não é nada novo para o senhor Sim, nesses sim. casos? Inclusive alguns até que no decorrer desse exame aqui eu me lembrei que são assim muito parecidos e até assim de atingir a vítima no mesmo local, né? Aqui entre a mandíbula e o dente. E aí a gente sabe o que aconteceu, porque sabe exatamente qual foi o ângulo, sabe qual foi a arma, sabe qual foi. A gente tem uma ideia do que acontece com um disparo desses em uma pessoa. Né? Não, é possível, tem algumas coisas que são certas, né? Por exemplo, a trajetória que esse disparo, nesse caso específico, faz. Você tem a balística interna, né? Como que esse disparo, como que a trajetória ocorreu dentro do corpo, né? E você tem a balística externa, que é como a trajetória era antes de atingir o ponto de impacto. Essas trajetórias não necessariamente são contínuas uma com a outra. Nesse caso, a é muito provável que sejam contínuas. Por quê? Porque a gente tem um tiro disparado a uma distância muito pequena, onde praticamente não houve perda de potência do projétil, muito, uma distância, sei lá, de centímetros, né? E então esse projétil não poderia ter se desviado. A tese de que ele se desviou, ela não se coaduna com o calibre da arma nem com a distância. Então a gente pode, vamos dizer assim, conjugar a trajetória interna com a trajetória externa. Certo. E aí a gente consegue calcular o ângulo de incidência do disparo na pessoa. É mais complicado quando você tem quando você não pode tratar as duas trajetórias como uma linha contínua. Mas nesse caso não existe, para mim não existe esse problema, porque com essa distância o projétil vai entrar e vai seguir o seu rumo sem nenhum desvio. Então, sabendo o ponto de entrada, que é conhecido, e sabendo o ponto de parada do projétil, a gente consegue calcular, estimar pelo menos com muita segurança como que ele incidiu na vítima. Então é certo, por exemplo,
que não foi de uma forma horizontal, como foi alegado, né? Quer dizer, como se tivesse... Eu vou pegar até aqui a arma para... Não é uma arma, é uma simulação. Não teria sido algo assim, de forma nenhuma, quer dizer, horizontal. Como as trajetórias são contínuas, a balística externa e interna, ele teria entrado aqui e seguido na mesma altura. Não, ele entra aqui e vai parar aqui, mais ou menos nessa posição. Então, eu sei que o ângulo de incidência tem que ter sido algo assim. Bem, como é impossível que alguém queira dar um tiro em outra pessoa, faça isso, né? Então a gente tem que encontrar dentro da plasticidade possível do corpo humano, qual seria essa posição que a cabeça teria que estar em relação à arma para que proporcionasse uma trajetória de cima para baixo, né? Com um ângulo tão agudo como foi essa. Então, a única hipótese viável é que a vítima estivesse com a cabeça bastante abaixada em relação à arma. Como a gente sabe, quer dizer, por descrições de pessoas que estavam no local até, que houve um embate entre os dois, né? Não foi uma coisa... Quer dizer, alguém pega uma arma, sai lá e dá um tiro, assim. Houve um embate físico ali, né? Inclusive com movimentação dentro da loja. A gente tenta explicar isso no laudo. Que no meio do embate, o ângulo tem que ter sido esse. Quer dizer, a vítima com a cabeça já bem abaixada. É possível que ela tenha segurado a arma e aí houve um disparo. De qualquer forma, é importante ver a descrição que a própria vítima faz. A descrição que a vítima faz não se coaduna com essa posição. Pelo contrário, ele diz que estava em pé, o acusado aponta a arma de uma forma assim, paralela ao chão e dá o tiro. Sem ele nunca ter encostado em arma, sem ter havido embate. Isso é impossível. Nessa distância, o projétil no pés está com energia total, está praticamente com energia de saída do cano. E não é uma mandíbula ou um dente, a prótese, que vai desviar esse projétil. Eu me lembrei quando estava fazendo esse caso, num caso que eu fiz há alguns anos, na Faculdade de Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, que por acaso o projétil entra num ponto muito parecido com esse caso aqui. Só que veja, lá a arma estava a 200 metros da vítima, o ângulo é até bem parecido, não é totalmente paralelo, mas como está uma distância grande, é de cima para baixo. Veja, isso aqui é o projétil, aqui pega na mandíbula. Olha o que acontece com a mandíbula, é totalmente fraturada, e o projétil não se move 1 centímetro, ele continua reto, e aqui é onde ele vai parar. Vai parar lá na coluna cervical. Quer dizer, não há esse desvio. E isso num projétil que já perdeu energia, que está longe. No caso que nós estamos estudando agora, no caso do Ageu, não tem como desviar esse projétil, ele estava a centímetros. O projétil não está rodando em torno de si mesmo, ele está com o spin certo. Então ele tem um poder de penetração grande, ele passa pelo que tiver na frente. Não é o calibre 22, entendeu? O calibre 22 até pode ser desviado, um calibre pequeno, mas não a .380, né? Certamente ele não foi desviado, que mostra dentro do corpo, né? Claro que não é o corpo da vítima, isso aqui é uma simulação, mas a gente tem o ponto de entrada e o ponto de repouso do projétil exatamente onde foi. É apenas uma forma de explicar melhor, né? Então o projétil entra aqui, isso aqui visto de frente, depois a gente rotaciona a imagem para ver de vários ângulos, né? Então, veja bem, vamos pegar esse aqui que dá para ver melhor. O projétil entra aqui e vem parar aqui. Alegar que isso daqui foi um desvio de um projétil que teria entrado paralelo ao chão, na linha horizontal, é absurdo. Esse projétil entrou aqui
E se ele tivesse entrado dessa maneira que a seta vermelha indica, ele teria continuado aqui e provavelmente transfixado, saído do outro lado. Entendeu? Ele nunca faria esse desvio aqui, ó, para baixo. Né? Há um desvio muito grande, veja, na foto de frente a gente consegue até ver melhor. Esse é o ângulo mais ou menos correto aqui, né? É um ângulo muito fechado, não tem como a bala entrar assim e fazer assim, para baixo. Em geral, quando tem emoção violenta, você tem mais de um disparo. Principalmente nesse tipo de arma, onde dar vários disparos é muito fácil, né? Diferente de um revólver, por exemplo, que você precisa exercer uma certa força, né? Para dar vários disparos. A pistola não, né? A pistola apertou, vai, né? Pode ser... Eu até acho que provavelmente o que aconteceu aqui foi um tiro acidental. Porque houve um embate e é muito comum em embates você ter um disparo, porque essas armas disparam muito facilmente. Outra coisa que é importante destacar aqui é que a vítima diz que foi atirada, depois de ser atingida pelo disparo, ela foi atirada e caiu, né? 1,5 metro, 2 metros, sei lá, algo assim. Isso também é impossível, né? Esse tipo de disparo, nenhum tipo de disparo provoca isso. Isso é o tipo de narrativa baseada em filme, né? Então é quando a pessoa quer dramatizar mesmo uma coisa, né? Mas certamente não aconteceu, né? Esse disparo aí não provoca esse impulso todo no corpo. Na verdade, não provoca impulso nenhum. A pessoa fica exatamente onde está. Fêmur de boi a 1 metro de distância. Tiro de 380. Pode mostrar a arma que vai ser utilizada. Mesma arma imputada, é uma TH-838, calibre 380, e vamos ver se vai desviar ou não o disparo. Tá filmando, tiro no fêmur de boi, acho que resolveu. Tá bom agora? Disparo, entrou, dá pra ver perfeitamente o local de entrada do disparo, perfeitamente. Dá pra ver que ele segue em linha reta para trás. A destruição do alvo foi feita pelos estilhaços do osso. Mas dá pra ver perfeito o caminho do disparo em linha reta. Fêmur de boi. Linha reta. Calibre 380. Por favor, mostrar novamente a pistola. Calibre 380, linha reta, projétil ponta oca? Projétil ponta oca, ou seja, é um projeto que não foi feito sequer para esse tipo de impacto e linha reta perfurou o osso. Na hora que você quiser. O tiro foi novamente em linha reta. Não tem desvio. E prova que não houve desvio é que não há para baixo nada furado no papel, pelo contrário, o que há de rasgo em cima aqui é justamente o osso, o próprio osso que rasgou. Projétil dessa vez ogival, que foi a mesma munição utilizada que estava na arma, então não resta dúvida de que um dente
é incapaz de fazer esse tipo de desvio alegado pelo senhor Daniel.